É corretor, sabia? Faz tempo já. Bom dia a todos. A gente vai começar a 12ª edição do Crônicas do Transportes, promovido pela Overhaul. A ideia aqui hoje é a gente apresentar o fechamento do relatório de 2025, né? Nós lançamos relatórios trimestrais e nessa reunião de hoje a gente vai fazer o fechamento de 2025. Como a gente está falando sobre roubos de carga, a gente tem a honra de receber aqui no Overhaul para participar desse Crônicas do Transporte o pré-candidato a deputado estadual, Robson Cristiano. Robson Cristiano é um amigo de longa data, a gente trabalhou junto lá no passado, né? Há 15, 20 anos atrás, 20 anos atrás já, né? E o Robson, ele tem pautas muito interessantes relacionadas ao mercado de gerenciamento de riscos, relacionadas à questão do combate ao roubo de carga, né? E como isso vem de encontro ao que a gente acredita, ao que a gente busca como atuante nesse mercado, a gente trouxe ele para falar um pouquinho conosco hoje, né? Então, seja bem-vindo, Robson Cristiano, é um prazer tê-lo com a gente aqui hoje para essa 11ª edição do Crônicas do Transporte. Obrigado, Marton, obrigado a recepção pela Tamires aqui na Overhaul. E assim, é super bom e agradável encontrar os amigos, né? E como você bem colocou, são mais de 20 anos que nós já nos conhecemos, já fomos colegas de trabalho, já fui seu fornecedor, você já foi meu cliente. Olha, é uma história bacana, muita história para contar, né? Puxa vida, e a grande maioria delas relacionada a roubo de carga. E a grande maioria delas relacionada a roubo de carga e excelentes resultados, né? Sem dúvida. É isso aí, meu cara. Seja bem-vindo. Bom, a gente vai começar apresentando o relatório do fechamento de 2025. Depois a gente vai passar a palavra para o Robson Cristiano e fechar com as perguntas, né? Bom, falando de 2025, do fechamento de 2025, né? Houveram mudanças nos quadrantes ali que mostravam a distribuição de roubo de carga no país, né? Então, as mudanças ocorreram no quadrante 1, que diminuiu 6,44%, enquanto o quadrante 4 representou um aumento do volume de carga correspondente. Então, quando a gente olha nos mapas ali do lado, né, do nosso lado direito da tela, no comparativo 2024-2025, fica clara essa movimentação entre os quadrantes, o que significa as regiões onde ocorreram esses roubos, né? O quadrante que abrange o sul, sudeste, parte do centro-oeste foi responsável por 94%, quase 95% dos roubos registrados. E nesse quadrante estão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Já o quadrante que cobre o primeiro quadrante cobre principalmente o Nordeste, que respondeu por 4,76% desses eventos, né? Então, em 2025, 97,6% de todos os roubos de cargas que ocorreram no território nacional ocorreram nas regiões Sudeste e Sul. A região Sul também registrou um crescimento em relação aos níveis de 2024, em contraste com uma queda de 2,1% na região do Nordeste, né? Então, quando a gente faz essa análise espacial do roubo de carga, é isso que aconteceu comparando 2024 para 2025. Próximo slide. Falando na análise das entidades com maior índice de roubos de carga, a gente continua com São Paulo e Rio de Janeiro despontando, né? A diferença aí é que São Paulo, quando comparado com 2024, ele tem uma suave queda, o que acaba sendo compensado pelo crescimento do índice de roubos de carga em 2025, quando a gente olha para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
fazendo uma análise temporal do roubo de carga, não há uma mudança significativa entre os anos em relação aos dias da semana, né? Então, quando a gente olha ali de terça a sexta, são os dias com a maior incidência de roubos de carga que ocorreram, né? O que a gente vai ter de mudança nesse cenário contra o ano anterior é que a atividade noturna apresentou uma alta. Os roubos de carga durante a meia-noite às 6 da manhã cresceram 13,9%, né? Enquanto os incidentes à noite, ou seja, das 6 à meia-noite, aumentaram 4,5% em comparação ao ano anterior. Então, isso mostra que a atividade criminosa ela acabou migrando um pouquinho de horário, crescendo um pouquinho de horário aí no período após as 6 da tarde e se intensificando, tendo um crescimento no período de pernoite ali, né? Entre a meia-noite e as 6 da manhã. E a maior nível da atividade criminosa ocorreu entre as 7 e as 14, né? Representando 48% do total de todos os roubos de cargas ocorridos no país. Quando a gente fala de tipo de mercadoria roubado, né, a gente vai ter despontando alimentos e bebidas, veículos e autopeças, tabaco e eletroeletrônicos, né? Em 2025, os dados que nós registramos no overall mostram um aumento de 8% no setor de alimentos, passando de 33% para 41%, quando comparado com 2024. O setor de veículos e peças registrou também uma alta de 5%, subindo para 7%, de 7% para 12% em relação a 2024, né? E o roubo do setor de tabaco cresceu um ponto percentual em relação ao ano anterior. Então, ele vai de 7% para 8% quando comparados 2024 com 2025. Quando a gente fala de tipo de evento, o roubo de carga ele cresce em relação ao ano anterior, ele cresce ali timidamente, mas ainda assim é um crescimento. O furto, ele cai 0,3 pontos, então tem mais um viés de estabilidade do que realmente de queda, né? E o mesmo ocorre com roubos de warehouse, né? Roubos em depósitos, né? Ali você tem uma queda de quase 1,1%. O ponto é, quando a gente olha para 2025 comparando com 2024, existe um crescimento no roubo de carga, né? É um crescimento tímido, mas ainda assim um crescimento, né? O que vem acompanhando as tendências aí relacionadas ao roubo de carga e lá na frente para a gente discutir aqui o que pode ser feito para combater isso de maneira mais incisiva, mais eficiente, né? Falando um pouco do tabaco, a gente trouxe o tabaco, porque o tabaco teve um crescimento de 1%, nas outras edições a gente teve a oportunidade de falar de outros ramos, então aqui a gente escolheu para falar um pouquinho sobre o roubo de tabaco. Tá? Quando a gente olha para o roubo de tabaco, o tabaco, que nem eu já disse, representou 8% do crescimento, com um risco, cresceu 1%, né, indo de 7 para 8%, com um risco concentrado ali nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Quando a gente olha para as rodovias de maior risco, a gente tem a BR-116 e a SP-330 com maior incidência. Os dias da semana acompanham o roubo de carga em geral, né? A gente vem ali terça, quarta, quinta e sexta com a maior incidência. E a gente tem um horário ali entre 9 e 11 da manhã com maior número de ocorrência de roubos de cigarros registrados. Né? Exatamente, quando você vai para a distribuição. Exatamente, né? É a hora que você está com os carros cheios ali que você começa a ter o problema do tabaco, né? Ou seja, essa realidade não muda muito através dos anos, né? Isso aí. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Robson Cristiano para falar um pouquinho aí sobre os projetos dele, que vem, como a gente falou, vem de encontro à questão aí do combate ao roubo de carga. Acho que é a primeira vez que a gente tem um pré-candidato a deputado estadual. Primeira vez não, né? Porque você foi candidato todas as vezes, mas
uma pauta tão robusta e tão alinhado com o mercado, eu acho que a gente tem uma grande chance aí de começar a ter políticas mais sólidas no combate ao roubo de carga, né? Então, Cristiano, fica à vontade. Obrigado. O tempo é seu. Legal. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade da gente estar podendo falar para os clientes da Overhaul, os parceiros da Overhaul, e aqui também mencionar o staff que me acompanha, né? Dr. Dalton Davaz está aqui na nossa... Nos bastidores. Dois aqui, no backstage aqui, o Francis e a Alessandra. O Francis e o Dalton fazem parte também do IDEB. O Dalton é o nosso jurídico no IDEB e o Francis é o nosso presidente na cidade de Marília. Então, sempre que é possível, sempre vem alguém do IDEB comigo, de alguma cidade, acompanhando, exatamente para a gente mostrar os trabalhos que a gente vem fazendo, né? E concernente, Marton, aos números que você apresentou aqui, são números alarmantes e são números que muitas vezes, aos olhos da população, passa despercebido. Que a população, ela vai lá, olha o produto na gôndola, está tudo certo, mas para que o produto chegue e fique lá na gôndola a um preço acessível, existe um suor por trás de todo um time que trabalha, todas as gerenciadoras, todos os corretores, todas as companhias de seguro, fazendo uma força motriz aí para que a coisa aconteça. Mas dentro aqui dessa visão que nós desenvolvemos, e aí eu trago aqui essa visão também, não só minha, mas de todo o time que está comigo, para que dentro da nossa esfera a gente consiga combater o roubo de carga de uma maneira mais efetiva. O nosso setor é um setor que vem a cada ano entendendo e verificando a importância exatamente de se ter alinhamentos políticos para melhorar a questão do roubo. Por outro lado, lá em 2005, não sei se você se recorda, quando ainda o Romeu Tuma estava vivo e combatendo o roubo de carga, foi criado um projeto de lei chamado Lei Negromonte. Nesse projeto de lei, exatamente a ideia era sufocar o CNPJ que tinha ali indícios, né, ou informações que fazia compra de produtos roubados. Não foi muito à frente essa lei. Essa lei ela estacionou. Existe, mas está estacionada. O grande fator que a gente observa é que o nosso setor, apesar de estar entendendo politicamente que precisa ter uma força, precisa ter alguém dentro para, de fato, fazer com que essa força ela vá à frente. Então, dentro disso, o que nós fizemos? Criamos um processo muito baseado na Lei Negromonte, aonde a gente entende o seguinte: só existe o roubo porque existe o receptador. Se não tivesse receptador, o roubo diminuiria e muito. A concorrência passa a ser desleal, que é exatamente o primeiro quadradinho ali. A concorrência ela é desleal. Então, se a gente começa a sufocar essa questão do receptador, a gente diminui também essa questão da concorrência desleal. Por outro lado, também os cofres públicos são afetados. Na concorrência desleal, exatamente, existe também a evasão fiscal. Estou ali vendendo um produto roubado, não preciso declarar nada e não recolhe imposto. Não recolhe imposto. Os cofres públicos também são atingidos. E, por outro lado, também a insegurança do consumidor. Então, você colocou alguns, dentro do gráfico aqui, produtos mais roubados. Então, o alimento que é roubado e ele é mal acondicionado, ele volta para a prateleira e quem vai sentir depois na saúde é o próprio consumidor. Então, também traz esse problema. E você tem nessa linha aí, você tem uma série de problemas, né? Porque quando você pega os mais roubados ali, você pega alimentos, que deveria ter um controle rígido de qualidade, medicamento. E no mercado paralelo não vai ter, medicamento, tá aí as notícias sobre canetas emagrecedoras. Exato. De origem, de procedência duvidosa, né? Que está circulando na mídia. Então, os danos à saúde aí,
além do custo que o consumidor vai pagar Sim. no produto, porque no fim todo o custo de segurança vai desembocar nisso, Exato. né? São severos, né? Então, E assim, e os números, mais uma vez, são números alarmantes. Que você vê que ano pode cair um pouquinho, mas no outro ano já explode. Né? Então, isso nos assusta. Então, passando, qual que é o grande foco aqui? Exatamente pegar os setores mais sensíveis, né, que atingem, obviamente, a nossa logística, e a gente criar juntos no setor para apresentar para o cenário político a forma da gente travar o crime organizado. De que maneira? O crime organizado hoje, ele usa exatamente o receptador, e o receptador usa também o seu negócio para lavar dinheiro, e aí a gente tem vários desdobramentos. Mas, por outro lado, nós podemos analisar o seguinte: o crime organizado, o receptador, mais propriamente dito, ele, uma vez que você consegue sufocar ele na esfera administrativa, e não na esfera criminal. Por que eu falo na administrativa? Porque a lei Negromonte, ela foi direto na lei, na parte criminal. Sufocar o crime. E a gente sabe que, se o camarada ele não for pego em flagrante delito, ele vai entrar por uma porta, sair pela outra e vai continuar a atividade dele normalmente, mesmo sabendo que é ilícito. E aí as autoridades não podem fazer nada porque não existe uma nova denúncia, algo que comprove que, de fato, o cara está no ilícito. Por outro lado, a nossa ideia e o projeto que a gente vem conversando dentro das nossas instituições é exatamente, Marton, sufocarmos o cara administrativamente. Como? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o camarada, quando está com um carro com problemas de documentações, e ele é abordado, seja numa blitz ou por qualquer outro cenário de averiguação, o carro é apreendido. Mas não existe nada crime contra o condutor. O carro é apreendido na forma administrativa. Esse é um ponto. O segundo ponto, que quando um restaurante recebe ali uma denúncia, a vigilância sanitária vai até esse restaurante, verifica essa denúncia, e, se comprovada, ela fecha esse restaurante administrativamente. Ela não fecha exatamente ainda na esfera crime. A nossa visão para o setor de gerenciamento de risco é começarmos também a olhar de sufocar o receptador de forma administrativa. Porque, uma vez que comprovado que existe ali carga de ilícito e que não existe uma comprovação da origem dessa carga, o estabelecimento fecha por 10, por 15 dias, e após esse fechamento, o dono do estabelecimento ele tem esse mesmo período para comprovar que aquele produto tem origem e que lhe pertence. Não feito isso, esse produto ele vai para o Estado, que ali pode, dependendo do tipo do produto, fazer um leilão ou mandar para incineração. Só aí a gente já começa a minar a força do receptador. Ou seja, o cara já tem 10 dias fechados. Reincidência, mais 10 dias fechados. E assim sucessivamente. Ou seja, você vai travando a ação do cara na questão de compra. É uma forma que temos de agir de forma rápida. Nós fizemos um estudo exatamente olhando para o cenário americano, para o cenário britânico e para o cenário italiano. E exatamente lá, a proporção de roubo de carga lá é muito menor que a nossa aqui no Brasil. Por outro lado, eles fazem exatamente nessa mesma linha de sufocamento na questão administrativa e dá resultado. Então, se nós fizermos isso aqui no Brasil e trazer isso à tona para todas as gerenciadoras de risco, para todas as companhias de seguro e todos os corretores, e juntos fomentarem ali ações coordenadas, a gente consegue começar a reduzir de forma drástica. E assim, a gente vai reduzir.
que nós falamos outro dia, é aquela questão do DDDRIM, né? Nós não vamos eliminar, mas nós vamos controlar a praga. E isso, infelizmente, o roubo é uma praga hoje no nosso país, que assola todos os negócios. Por outro lado, também, obviamente, que se existe gerenciadora de risco, é porque existe o roubo, é porque existe o acidente. Vai eliminar? Não vai conseguir eliminar. Obviamente que nós gostaríamos de eliminar isso do nosso país, e o gerenciamento de risco olharia para outra forma de atuação no mercado. Mas, em função de tudo isso, nós continuamos o trabalho. Ou seja, controlando esse cenário, você bem colocou aqui que também existem roubos dentro dos armazéns. Bem verdade que também são números menores. Mas também esses armazéns são roubados, embora hoje a gente usa muita tecnologia, muita informação. Por outro lado, existe ali o famoso rato, né, dentro do armazém, que entrega a carga. Eu vou até pegar um exemplo aqui, que no passado a gente acompanhou bem de perto, exatamente no cenário do tabaco. Teve um funcionário de uma determinada empresa que prestava serviço numa empresa, numa indústria de tabaco, que não poderia ter celular dentro do ambiente de trabalho. E esse camarada, ele ficava com o celular em off, toda a carga que saía, ele dava a coordenada, ou seja, o roubo acontece porque tem um receptador e tem também o infiltrado. E o infiltrado, muitas vezes, é um cara que não tem antecedente criminal, é um cara que passa acima de qualquer suspeita e é o inimigo invisível, você não sabe quem é. Até que um dia teve a informação que alguém viu ele com um celular. Detalhe, a cor do celular vermelho. Viram, informaram, na mesma hora, eu junto com um time de policiais, fiz um contato com policiais do DEIC, fomos até essa indústria, identificamos a pessoa, só que nós não realizamos a prisão dela ali. A prisão dela não foi realizada ali. Falamos que ela ia fazer um treinamento na empresa com ela trabalhava. Ela foi levada para a empresa, achando que realmente ia fazer um treinamento. Chegando lá, foi lhe dada a voz de prisão, e ali ele começou a entregar toda a quadrilha. E aí ele disse, poxa, eu vou morrer agora. E aí a resposta do policial a ele foi o seguinte: você deveria ter pensado nisso antes. Agora o senhor está sendo preso por exatamente ser participante de uma quadrilha de roubo de carga. E ele falou, não, mas os caras vão me matar. Não é problema nosso, o senhor está preso. O senhor vai responder judicialmente o que o senhor fez. Se vão te matar depois, não é problema nosso. Então, assim, é possível a gente resolver todas essas questões. E esse trabalho que a gente vem fazendo junto às instituições que hoje nós estamos, então, é um trabalho exatamente para que a gente consiga ajudar a carga a sair da sua origem, ter a sua devida movimentação e chegar de fato no destino. Esse é o trabalho que a Overhaul faz, né, junto aos seus clientes. Tem a sua origem, você tem ali o que se chama de PA, né, acompanhando o movimento da carga na sua central de monitoramento e dando o final da viagem quando o carro chega no destino. É isso que a gente quer, é isso que a gente vem trabalhando de uma forma mais inteligente agora. Por quê? Porque se nós temos leis hoje que podem nos favorecer, nós temos que aproveitar. Infelizmente, no Brasil, nós temos o crime organizado em todas as esferas. E, mais uma vez, a gente não sabe quem é o inimigo. Por outro lado, vejam, a bancada da bala, existem pessoas que representam a bancada da bala e estão na esfera política defendendo quem de direito. O agronegócio, existem pessoas que estão dentro das bancadas do agronegócio defendendo a área. E o setor de gerenciamento de risco não tem ninguém
que possa falar pelo setor de gerenciamento de risco, ou ter uma bancada de gerenciamento de risco, defendendo o setor em prol de algo muito maior e melhor, para que a gente pudesse ter voz. Não temos. Tudo que acontece no Brasil hoje é meio que no molhar o dedo, o vento está para cá, vamos para lá. E isso tem prejudicado todo um setor. Veja que o roubo de carga, ele exatamente é um desafio que nós, todos os dias de manhã, combatemos. Eu costumo dizer que nós, do gerenciamento de riscos, nós dificilmente falamos com o que a gente trabalha. Ninguém imagina o que a gente faz. Só que sem a nossa atuação, a logística no Brasil não pode acontecer. E tem muita gente que não tem essa informação. Os caminhoneiros que fizeram a greve lá em 2028, ou melhor, 2018, olha, já estou acelerando 10 anos. Já está prevendo a próxima. Já estou prevendo, já é. Lá em 2018, eles, de fato, mostraram a força que eles têm, pararam o Brasil. Por força de lei, se as gerenciadoras de risco todas no Brasil inteiro pararem, não pode acontecer o transporte. E ninguém tem essa informação. Todo o transporte exatamente está lá na regra, na lei, né, do seguro, 14599, todo o transporte que vai acontecer, ele tem que acontecer através de uma pólice de seguro e através de uma gerenciadora de risco. E aí, se não tem nenhum nem outro, não pode acontecer. O transporte é clandestino. O transportador ele tem que resguardar o dono da carga. E dentro todo esse contexto, resguardar a carga, proteger a carga para que o roubo não aconteça, vem exatamente essa questão de nós sufocarmos o crime organizado e começarmos a olhar do lado administrativo, que é muito mais rápido. É bastante interessante essa questão, né? Porque no fim do dia, se a gente tiver estratégia para o combate ao roubo de carga, a gente não vai falar só em repressão, né? Sim. Você vai falar em medidas que sustentem esse alicerce de uma maneira que o torne mais eficiente, né? Então, quando você fala, cara, eu vou atacar o receptador, eu estou pegando modelos de países onde isso funcionou para tentar trazer para sob controle a questão do roubo de carga, é um perfil muito interessante. Sim. Vamos combinar, que nem você comentou, né? O roubo de carga não vai acabar, assim como não acabou em nenhum lugar do mundo. Né? Se você pegar a Europa, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar qualquer país do mundo, você enfrenta o problema da criminalidade, assim como outros, como drogas, como enfim, né? Mas eles têm maneiras de atuar com isso muito mais inteligentes do que só a repressão. Né? E talvez essa cooperação entre os entes públicos e privados, que é a tua proposta, que traga isso, né? Somos algumas centenas de gerenciadoras de risco dentro da cadeia logística, que nem você falou, é uma cadeia que vai colapsar se essas empresas param, assim como ela colapsa se o transporte para, assim como ela colapsa se a seguradora resolver se olhar e falar assim, opa, não quero mais, né? Não quero mais esse tipo de risco. Então, são atores desse ecossistema que fazem com que o consumidor receba um produto de qualidade lá na ponta, para que a hora que ele chegue no mercado, o produto esteja na prateleira, na marca, da forma e no preço que ele quer ou que ele gostaria de consumir. Né? Perfeito. Eu acho bem interessante a sua proposta, Cristiano, porque realmente é um mercado carente de regulação, é um mercado carente de representação. Né? É um mercado que ele veio se estruturando aí, talvez nos últimos 25 anos, e que hoje o passo seguinte seria isso, seria termos um representante à altura para que pudesse promover essas estratégias, essa política e essa vontade política de fazer acontecer, né? Exatamente. E que fortalecesse esse mercado, né? Porque hoje a gente tem um foco muito forte em segurança, mas dentro da cadeia logística a gente provê serviços dos mais diversos, né? Quando você fala lá, controle de compliance relacionado à temperatura, relacionado à umidade, quando a gente fala de visibilidade logística, esse mercado, no fim do dia, ele não é só segurança, né? E se nós, empresas desse segmento, a gente conseguir um representante que traga políticas públicas, que nos ajude no combate ao roubo de carga, a gente consegue
colocar mais esforços em outros segmentos para melhorar cada vez mais a malha logística, para melhorar cada vez mais a eficiência do produto na prateleira, né? Que no fim do dia é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. A gente atua na área de gerenciamento de risco quando a gente está na empresa, mas quando a gente está no mercado, a gente é um consumidor também, né? Então, para nós também é muito interessante isso, né? E você veja que, assim, exatamente nesse slide, a gente está falando sobre alguns artigos, algumas possibilidades. Em São Paulo, hoje, nós temos a muralha digital. Hoje é interessante que nessa muralha digital, a muralha paulista, se o camarada é procurado, uma das câmeras em qualquer canto da cidade identificou o camarada, opa, esse cara é procurado, e o prende. Nós podemos fazer isso também, e essa também está no projeto, em todo o estado. Exatamente utilizando as câmeras que nós temos em todas as rodovias, em todas as cidades, fazendo cruzamentos. E isso melhora, principalmente para a gerenciadora de risco. Porque, ok, ela está, beleza, ali ela está monitorando o caminhão, mas aquele caminhão foi roubado, perdeu o sinal por qualquer motivo, ela imediatamente em contato com a cidade XYZ, já vão identificar pelas câmeras da cidade se aquele caminhão passou ali. Isso é possível hoje, não era há um bom tempo atrás, hoje já é possível. Nós temos que trazer essa inteligência também para dentro do nosso negócio. Ou seja, a gente temos formas de coibir a ação na ponta de quem compra e coibir também no momento do roubo propriamente dito. Então, assim, existem maneiras hoje de a gente agir, mais uma vez, nós precisamos ter políticas públicas para isso. Tendo isso, o setor nosso vai mandar de braçada. Sem dúvida, né? E ele é um mercado muito maior do que parece, né? Aqui a gente está falando muito roubo de carga, mas esse mercado de segurança ele é gigantesco, né? Quando a gente olha para ele de maneira ampla e tudo que ele controla, tudo que ele tenta tornar o dia a dia mais seguro, né? Cara, de segurança executiva, segurança patrimonial, gerenciamento de risco para roubos de cargas, enfim, né? Tudo que envolve a indústria que está embaixo desse guarda-chuva, realmente ter um representante à altura desse mercado seria excelente para todas as empresas que navegam com benefício direto para todas as pessoas, uma vez que todas as pessoas, de alguma forma, consomem um produto que vão passar por uma estação de monitoramento, seja nosso, seja dos nossos concorrentes, que vão passar por que em algum momento tiveram contato com alguma empresa de escolta ou com alguma segurança executiva que, no fim do dia, estava protegendo uma indústria para que ela possa entregar. Então, esse guarda-chuva ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais robusto. E como você disse no começo, né, colapsa, né? Se você tiver um problema com as gerenciadoras de risco, com esse mercado, assim como houve a greve que quase colapsou o transporte de carga ali em 2018, nós poderíamos ter um colapso por conta de um problema com os prestadores de serviço que estão embaixo desse grande guarda-chuva que é a segurança no Brasil, né? E eu acredito que chegou exatamente o momento certo de todas as gerenciadoras se levantarem. Todas as gerenciadoras se levantarem e dizer, olha, nós precisamos ter uma política pública para o setor. Chegou um momento. Houve períodos que nós criamos associações, criamos uma série de situações em prol do setor que sempre andou sozinho. Nós trabalhamos em grandes empresas que no passado andavam sozinhas, não precisavam de regulamentação, e a única regulamentação que existia na época era em função do seguro de transporte. Agora não. Agora, além do seguro de transporte, as gerenciadoras precisam se levantar e dizer, olha, nós somos importantes também. Precisam que olhem para nós. Precisamos de ajuda para combater o roubo de carga. Para você ter uma ideia, muitos políticos no Brasil inteiro não veem o gerenciamento de risco como uma atividade essencial. Vê o gerenciamento de risco como uma atividade secundária. Na verdade, é uma atividade essencial, é primária no negócio. Por quê? As apreensões que acontecem por parte da polícia
só acontecem porque existe a informação por parte da gerenciadora de risco. Qualquer reportagem hoje que a gente assista, falando, olha, houve uma carga roubada, essa carga foi recuperada, a polícia fez o contato com a gerenciadora, ou com a empresa, eles falam nem gerenciadora, com a empresa de monitoramento que deu a informação e a polícia chegou no local e conseguiu ali fazer a apreensão da carga. Veja que a própria mídia não usa o termo gerenciamento de risco, a empresa de monitoramento. Mas não, é que assim, o gerenciamento de risco ele é muito mais que o monitoramento, né? O gerenciamento de risco é exatamente a arquitetura de todo o desenho para a proteção do transporte. O monitoramento ele é uma das ferramentas dentro de uma caixa, né? Exato. E essa nossa discussão é muito interessante, essa nossa conversa, porque a gente tem algumas perguntas que a gente olhou adiantado, né? Legal. Uma delas do Tribunal de Contas da União, justamente perguntando sobre que tipo de medida poderia ser tomada no combate ao roubo de carga, né? E outras perguntas que a gente vai endereçar também, de quem nos assiste aí, de quem nos ouve, que vai de encontro com toda essa discussão, né? Você tem ali, eu fiz questão de citar o TCU por causa disso, né? Você Perfeito. tem um órgão público que está olhando e falando assim, cara, como que a gente podia fazer isso de forma diferente, né? Como que eu tenho acesso a esses dados? Vocês topam uma conversa para a gente poder entender como que a gente consegue se espetar e auxiliar nessa questão, já que é um problema endêmico no Brasil, né? Quando a gente olha para os dados e a gente olha a curva de crescimento lá de 2000, dos últimos 20 anos, né? É uma curva de crescimento acentuada, Sim. né? Ela nunca voltou para patamares de 20 anos atrás. Então, quando a gente fala assim, reduziu 1, 2%, cresceu 5, 10. É isso aí. Né? Então, Nunca volta. É bem interessante. E acabou calhando que as perguntas, algumas das perguntas que vieram, vêm bem de encontro. Vamos para as perguntas? Vamos para a pergunta? Bora. Vem bem de encontro com essa nossa conversa aqui, né? E assim, dentro dessa linha de pergunta do TCU, é interessante porque, como o Tribunal de Contas, lá no primeiro slide, eu coloquei exatamente sobre essa questão. Da evasão fiscal. Vamos lá. A pergunta é, né? Como o Estado, especialmente órgãos federais, poderia agir melhor para dar mais segurança? Se o TCU tivesse interesse em ouvir importantes stakeholders como vocês, para entender melhor a situação do roubo de carga e da insegurança no transporte rodoviário, vocês teriam interesse e disponibilidade de fazer uma apresentação, reunião para alguns servidores do TCU que estão estudando o assunto? Antes de eu passar para você responder a primeira parte, eu vou responder a segunda. Sim, legal. A gente, como Overhaul, nós temos interesse, nós somos abertos a esse tipo de conversa. Recentemente, a gente teve no Senado Federal, justamente para discutir a questão do roubo de carga, né? Para discutir um pouco das legislações que existem a respeito, e a gente entende como Overhaul que é uma obrigação nossa contribuir com o Estado para que a gente tenha cada vez mais o transporte de carga mais seguro. Então, existe um interesse, estamos abertos a esse tipo de conversa, e estamos à disposição para seguir com esse assunto. Agora, Robson, a primeira parte da pergunta eu vou passar para você, né? Como o Estado, especialmente os órgãos federais, poderia agir melhor para dar mais segurança? Exatamente dentro dessa linha. Exatamente juntar todos os órgãos, os federais, os estaduais e o mercado privado, para que juntos, dentro dessa linha, dentro desse projeto, houvesse e haja a união, a fim de que a gente consiga, exatamente administrativamente, sufocar o receptador. Dentro dessa linha, obviamente, que seria nós explicarmos para os agentes federais, os estaduais, como é que nós temos que agir. Como é que a gerenciadora de risco enxerga uma condução desse tamanho, dessa envergadura. Obviamente que dentro dos poderes que os órgãos federais e públicos têm, são diferentes dos que nós temos, né? Então, nós orientaríamos do nosso ponto de vista e aonde eles podem atuar. E dali para frente, obviamente que em conjunto, eu posso até dizer ali num tripé, tomar uma ação conjunta para que a gente ajude a reduzir o roubo de carga no Brasil.
É isso aí, né? Porque a gente ouve muito falar sobre endurecimento da lei penal, né? Mas não é só isso. Não né? é só isso. Você tem muita coisa para fazer mais rápido, mais eficiente. E não estou dizendo aqui que não precisa endurecer a lei penal, né? Sim, mas não, eu acho que tem todo um trabalho para fazer aí. Antes você fala assim, cara, a eficiência disso vai ser muito maior, né? Enquanto a gente discute o endurecimento da lei penal, vamos começar com o simples, porque ele vai trazer um resultado excelente, né? Vou dar aqui um exemplo. O Estatuto da Segurança Privada foi atualizado, que era a Lei 7.102, lá da década de 70, e agora, ou de 80, se não me falha agora a memória, e agora nós temos a 14.597. E as gerenciadoras de risco passaram para embaixo do guarda-chuva da Polícia Federal. Só que a própria Polícia Federal, até então, não tinha uma visão ampla do que era ou do que é o gerenciamento de risco. Então, eles estão agora entendendo, estudando, para que possam ali andar junto com o gerenciamento de risco. Agora sim, eles estão entendendo o que é. Mais perguntas dentro dessa linha, né? Deixa eu ampliar minha tela aqui, que eu me perdi. Não tô aqui. Ali. Qual o cenário de riscos para 2026 para o transporte de produtos agro, como defensivos, sementes, grãos, maquinários e demais insumos? Identificar qual o risco para cada elo da cadeia de transporte. Vamos lá! Nós estamos com um reporte saindo do forno na segunda quinzena agora de março, justamente para falar sobre o agro. Então, nossos clientes receberão ali na segunda quinzena um reporte específico sobre o agro, justamente para a gente entender essas tendências, para a gente poder trabalhar cada vez melhor, cada vez com mais eficiência na questão do combate ao roubo do agro. Então, aguardem que agora, na segunda quinzena de março, essa pergunta será respondida com dados e estatísticas. Perfeito. Qual é a perspectiva para 2026? Pois será um ano de Copa do Mundo, eleições e vários feriados prolongados. Será que o roubo irá diminuir em comparação a 25? E aí, uma pergunta similar para a gente poder endereçar as duas, né? Apesar de ser cedo ainda para cravar, quais as perspectivas para 2025 quanto ao roubo de carga? Seria possível cravar um aumento ou redução? Eu vou falar aqui o que eu penso, o que nossos estudos indicam, e você me ajuda a complementar, né? Não acho que reduz em função de Copa do Mundo e eleição, que eu acho que migra de produto, sim, né? Como você tem em época de Copa do Mundo, distribuição maior de determinado produto em função do momento que o país vive, assim como nas eleições, ele vai migrar de um produto para o outro, né? O crime precisa continuar se abastecendo de mercadorias no mercado paralelo para fazer receita, para fazer dinheiro. No fim do dia, o crime não é uma questão de ideologia, o crime é uma questão econômica financeira. Né? Então, ele não para em função disso. Então, não vejo que haverá uma diminuição por conta disso. Cravar 2026, a gente está no começo de março, é difícil. O que eu acredito que vai acontecer? A gente vai continuar com um viés tímido de alta. Sim. Eu não vejo nada que vai trazer um crescimento de 10%, 15% do roubo de carga, de invasão de depósito, mas esses 2%, 3% que a gente experimenta há alguns anos é o que eu acredito que vai acontecer para esse ano. Talvez, de novo, ali no modelo de 24 para 25, uma mexida nos quadrantes, nos estados, nas localidades onde acontece, porque é natural que quando você intensifica o combate a roubo de carga numa localidade, ela migre para outro, assim como uma mudança, talvez, do produto objeto, né, o produto-alvo daquela atividade criminosa também migre de um para outro, em função dos eventos que a gente citou ali, seja a Copa do Mundo, seja a eleição, e da própria combate ao que acontece, sei lá, agora que a gente falou do tabaco, né? O que a gente traz os índices. É natural que o mercado se movimente para ter um combate mais forte ou ter medidas de segurança mais robustas para esse tipo de transporte, que vai fazer com que migre entre produtos e que migre entre quadrantes, né? Mas eu acho que é isso que eu enxergo aí para 2026. Não seria capaz de cravar agora, porque, de novo, a gente não terminou o primeiro trimestre do ano, mas eu acho que é a maior possibilidade aí. Falando em Copa do Mundo, e pelo cenário atual
na geopolítica, a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã pode afetar a Copa do Mundo. E afetar também no seguinte sentido: a Copa do Mundo pode vir parar no Brasil. Tem alguma discussão sobre isso? Tem. O que acontece? Como os Estados Unidos está em guerra, de fato está em guerra, a FIFA tende a não levar a Copa do Mundo para o país que está em conflito. Obviamente, preservando a segurança dos atletas. Por outro lado, a FIFA levaria a Copa para o último país que foi realizado. Acho que o último foi no Catar. Só que não pode levar para o Catar. Porque você está na rota do conflito. Então, ela levaria para a Rússia. Só que a Rússia está em conflito. Logo, chegaria no Brasil. A gente só não pode ter o de 7-1, né? Ah, não. Aí o negócio é sério. Aí o negócio é sério. Mas veja que é o seguinte: se isso ainda, esse prognóstico, né, de fato ocorrer, nós temos aí um problema ainda maior. Porque a Copa do Mundo sendo no Brasil e sendo também ano eleitoral, e esse ano eleitoral vai ser um ano muito mais complicado, nós teremos que nos preparar melhor, porque, obviamente, o crime organizado vai querer se antecipar em muitas das suas ações. Então, olha onde a nossa cabeça vai parar. Olha o planejamento que nós temos que fazer para proteger o nosso cliente e fazer com que o consumidor final lá também não tenha problema. Meu caro, mais uma vez, nunca foi tão importante estudos de inteligência no mercado de gerenciamento de risco, Sim. Certo? É super importante. Eu estava falando um pouco sobre essa questão da guerra. Temos o Trumpian também. Temos. Olhando esse cenário da guerra, tanto a inteligência americana quanto a inteligência israelense, os camaradas são fora da curva. Conseguem se infiltrar no território inimigo e o inimigo não sabe quem é o infiltrado, não tem nem ideia, e esse infiltrado dá todas as coordenadas, né? Haja visto que o ataque que culminou na morte do líder iraniano foi exatamente pela orientação e instrução do agente secreto que estava em campo. Dentro do nosso... Pegando essa analogia e trazendo para o nosso negócio. Dentro do nosso negócio, o crime organizado faz exatamente isso. Ele infiltra o seu espião dentro da logística. Não vou nem falar transportador e tal. Infiltra dentro da logística. Infiltra dentro da logística. E nós não sabemos quem é o inimigo. E muitas vezes essas ações, do crime organizado, ela é muito bem arquitetada, né? Por isso chama-se organizado. Né? Por que nós não podemos ser as gerenciadoras de risco organizadas? Eu costumo dizer o seguinte: são várias gerenciadoras que concorrem em torno do mercado em si, mas se todas se juntassem, não para trocar informações de clientes, mas trocar dados. Olha, nós temos esse ponto aqui que acontece isso, nós temos aquele ponto que acontece. Todas as gerenciadoras trocassem informação, no sentido não, obviamente, protegendo os seus dados principais, mas no intuito de mostrar aonde estão agindo, onde o crime está agindo, onde está sendo a dificuldade, e todas criarem um processo único para o combate. Eu acho que o resultado seria muito maior e melhor. Veja que os Estados Unidos sempre foi tido como o país que protege Israel. Só que Israel tem as melhores tecnologias do mundo, saem de Israel. Por outro lado, uma parceria, tecnologia Estados Unidos também tem, mas uma parceria sempre é bem-vinda
um propósito de você eliminar aquilo que te traz prejuízo. Então, é desse ponto de vista que eu menciono. Todas as gerenciadoras de risco estiverem juntas para um único objetivo, que é eliminar ou mitigar, como nós falamos, né, reduzir o risco. O sucesso não é de uma empresa, é de todo o mercado. É de uma sociedade o sucesso. Exato. Que é um problema, de novo, né, um problema crônico, é um problema endêmico, né, que a gente vive na questão da segurança da carga no Brasil. Então, temos mais alguma pergunta? Quais as melhores estratégias de gerenciamento de risco para operações de transporte na região metropolitana do Rio de Janeiro? Vamos lá. Essa daqui, para mim, vamos lá, cada doença... Você tem um remédio. Você tem um remédio. Então, a gente precisava ter mais dados para responder isso de maneira adequada, né? Que tipo de produto que a gente está falando, que tipo de transporte, a gente está falando do transporte a lá e-commerce, que entrega de casa em casa, a gente está falando de distribuição urbana que vai entregar em comércio, a gente está falando de tabaco, a gente está falando de eletrônico, a gente está falando de medicamento. Qual o produto, né? Qual o produto? Porque aí a gente consegue fazer um estudo voltado para esse tipo de mercadoria para falar para você, para esse tipo de mercadoria nessa região do Rio, o ideal é medida A, B e C, né? Monitoramento, cadastro, enfim, o que seja, né? Porque são muitas ferramentas dentro de uma caixa, né? E um cuidado tremendo para você não gastar com medida que não vai resolver. Sem dúvida. Né? Para você não dar tiro de canhão em mosca e nem vice-versa, né? Então, acho que aqui a gente precisaria ter mais dados para poder responder de maneira responsável, né? Temos mais alguma? Não? E com isso, então, a gente encerra as perguntas que recebemos. De novo, agradecer você, Robson Cristiano, grande amigo aí e com um projeto maravilhoso aí para todos nós que trabalhamos no setor. Agradecer pela tua presença, agradecer para quem nos acompanhou e acompanha nessas crônicas do transporte que nós fazemos trimestralmente. E boa sorte nos seus desafios aí, conte conosco. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado, Tamires, pela recepção também. Obrigado, Dalton, Francis, Alessandra, por estar acompanhando, o pessoal do meu time. E assim, o time é grande, viu? Hoje está um número reduzido, mas geralmente aí é um micro-ônibus que a gente chama. Mas assim, estamos fazendo um trabalho, ao nosso pessoal do IDEB também tem feito um trabalho muito exemplar em cima de todas as cidades, exatamente olhando a pauta do risco, olhando a pauta do empreendedor, olhando a pauta do empresariado, olhando a pauta da sociedade como um todo. E vamos agora para um segundo momento, agora correndo, para ajudar o mercado, ajudar o nosso setor. E dentro do que estiver ao meu alcance, contem sempre comigo. Pô, a gente tem uma amizade, você já bem falou, de mais de 20 anos, a gente tem uma história bacana, bonita da gente contar, e espero que as próximas gerações consigam ter os mesmos resultados que a gente teve até aqui. É isso aí, a gente tem que treinar eles agora. Exato. Vamos lá, obrigado, gente. Obrigado, Robson, obrigado a todos.